Esse homem fundou o banco que deu origem ao Banco do Brasil, construiu a primeira ferrovia do país, acendeu a primeira luz das ruas do Rio e ligou o Brasil à Europa pelo primeiro cabo submarino. Ele chegou a comandar 8 das 10 maiores empresas do Brasil e na década de 1860 a fortuna dele tinha o mesmo tamanho do orçamento do Império inteiro. Traduzindo para hoje, seria assim como uma pessoa sozinha valer mais de 7 trilhões de reais. Nenhum brasileiro chegou nem perto disso, mas alguns anos mais tarde, ele acabou perdendo tudo. Meu nome é Christian Castro e nos próximos 7 níveis você vai entender quem foi o único trilionário brasileiro, como ele terminou a vida praticamente falido e quem foram as pessoas que se juntaram para destruí-lo. Nível 1, o menino da loja. E para dar contexto a essa história, para você saber quem é esse cara, ele se chamava Irineu Evangelista de Souza. Ele nasceu em 1813 num vilarejo perdido lá no Rio Grande do Sul. E ainda criança, o pai dele foi assassinado por ladrões de gado. Já a mãe casou de novo e o novo marido não quis os filhos do primeiro casamento em casa. Então assim, com 9 anos, o menino foi mandado sozinho pro Rio de Janeiro pra morar aí com um tio. A vida dele parecia ser bem difícil, né? E aos 11 anos, ele já trabalhava numa loja de tecido, atrás do balcão. Ele não recebia salário, trabalhava aí em troca de comida e um canto pra dormir. Até agora sim, pior que isso tá sendo difícil. Já aos 13 anos, ele era tão inteligente que ele já cuidava das contas do negócio, anotava aí as compras, fechava o balanço da empresa, calculava aí o lucro, né, do patrão dele. E até então, né, nada demais, tudo padronizado. Só que aos 16 anos uma coisa mudou, surgiu uma oportunidade, porque ele saiu de lá e foi para trabalhar para um comerciante escocês que importava e exportava mercadoria entre o Brasil e a Inglaterra. E é aqui que a vida assim dele muda completamente, porque aquele escocês, né, ele olhou para aquele moleque e viu o talento nele, ensinou ele a falar inglês, ensinou contabilidade inglesa para ele, ensinou como funcionava o comércio internacional e aos 23 anos o Irineu ele virou gerente e pouco depois sócio da empresa. Aí não, o escocês ele decidiu voltar para a terra dele e deixou o negócio inteiro na mão do jovem. E presta atenção nisso, porque assim, esse é o segredo da história. Porque naquela época, o dinheiro do mundo estava lá em Londres e o Brasil, ele não tinha banco na época, não tinha bolsa de valores, não existia crédito e de repente, um brasileiro tinha o telefone dos ingleses. Então assim, ele conseguia levantar dinheiro lá de fora, enquanto assim, o resto do país, o máximo que sabia era plantar e vender café. Então em 1840, por volta aí lá dos 27 anos mais ou menos, ele pegou um navio e foi conhecer a Inglaterra com os próprios olhos. Era diferente de hoje, tá? Hoje é pegar um avião, antigamente era muito complexo fazer uma viagem dessas. E quando ele chegou lá, ele viu assim algo que ninguém no Brasil tinha visto ainda. Então ele viu o trem cortando o país inteiro, fábrica funcionando a vapor, rua iluminada de noite, enquanto o Rio de Janeiro, ele virava-se um breu completo quando o sol se punha, né? Então ele voltou pro Brasil com a ideia de fazer tudo isso aqui, num país, né, que nunca tinha visto nada parecido. Nível 2, o Império. Então tudo que ele viu na Inglaterra, ele trouxe pra cá, um por um. Então ele começou montando uma fundição, um estaleiro em Niterói, em 1846. E aquilo virou assim a maior indústria do país em um ano. Foi um sucesso completo. Mais de 1.000 operários fazendo navio a vapor, caldeira, guindaste, cano e até arma. Num país assim que não sabia produzir nada. Depois, né, ele acendeu a luz. Então as ruas do Rio de Janeiro ganharam iluminação a gás, que na época não tinha. Ele botou também barco a vapor navegando o Amazonas, que naquela época ali era o fim do mundo. Ninguém sabia que tinha direito no Amazonas. E ele também fundou o banco que deu origem ao Banco do Brasil. Então, graças a ele que o Banco do Brasil existe como é hoje. E já no dia 30 de abril de 1854, uma locomotiva chamada Baronesa, batizada em homenagem à sua esposa, fez a primeira viagem de trem da história do Brasil. Foram aí 14,5 km em 23 minutos. E o imperador da época, né, o Dom Pedro II, ele estava lá. E foi naquele dia, na inauguração, que o imperador deu a ele o título de Barão de Mauá. Mas assim, o maior feito dele de todos, né, que eu acho, na minha opinião, que eu acho mais impressionante, é que ele ajudou a puxar o cabo pelo fundo do oceano e ligou o Brasil à Europa. Pensa assim no que isso significava, é como se fosse o Elon Musk atualmente. Porque antes, uma notícia demorava mais de um mês para atravessar o Atlântico inteiro dentro de um navio. Depois desse cabo, chegava em minutos. Então ele encurtou a distância entre o Brasil e o mundo. E no total, né, foram 17 empresas em 6 países diferentes. E assim, o negócio dele deu tão certo que na década de 1860, tudo que ele tinha valia o mesmo pro orçamento do Império inteiro. Então imagina, um homem sozinho do tamanho do governo do Brasil. E foi exatamente por isso que eles decidiram acabar com ele.
Nível 3, os inimigos. Naquela época, né, quem mandava no Brasil era dono de fazenda e dono de escravo. E esse tipo de gente, ele não queria um país de fábricas. E o motivo, né, é bem simples de entender. Porque fábrica, se você for parar pra pensar, precisa de gente livre, trabalhando aí por um salário. E gente livre ganhando salário não fica no cafezal apanhando aí algodão de graça, né? Cada operário que o Barão de Mauá contratava era um braço a menos na lavoura. Além disso, ele defendia publicamente o fim da escravidão. Mas assim, é claro, né, que como todo mundo, ele também usava os escravos nas próprias empresas, que era padrão daquela época, não tinha como fugir disso. Só que ele era contra, e ele era declaradamente contra. E os fazendeiros, né, que mandavam no país daquela época não gostavam dele. E o Brasil que o Barão de Mauá queria construir simplesmente não precisava de escravos. E se não precisa de escravos, a fortuna daquela elite, ela viraria pó, porque a elite dependia dos escravos. E assim, também tem um detalhe importante, porque segundo um biógrafo dele, o próprio Dom Pedro II tinha aí meio que uma dificuldade enorme de entender esse mundo capitalista, com fábricas, sem escravos, eles não entendiam isso. E ele enxergava a sociedade como assim um rei enxerga, né? Quem importa é o nobre, não quem produz verdade. Então, quando o Império do Mauá começou a crescer, os políticos viram aquilo como uma ameaça. E aí começou a guerra. Em agosto de 1860, o governo ele aprovou a Lei 1083, que ficou conhecida aí como a Lei dos Entraves, porque a partir dali, ninguém mais podia abrir uma companhia no Brasil sem autorização do próprio governo. Ou seja, o homem, né, que criava empresa atrás de empresa, que levantava dinheiro lá em Londres para construir ferrovia e fábrica aqui, agora ele precisava pedir licença para um governo que não gostava dele. E isso não foi um acidente. A lei foi empurrada pelos conservadores do Senado e atendia às preocupações do próprio imperador. Mas assim, teve uma medida ainda mais absurda, porque o Banco do Brasil, né, aquele banco que ele mesmo tinha fundado, foi proibido de emprestar dinheiro para ele. Então assim, o cara criou o banco e o banco foi proibido de financiar o próprio criador. E enquanto isso, as empresas inglesas que construíam ferrovia aqui, elas recebiam garantia do lucro do governo brasileiro. Então assim, era uma loucura, né? Porque o estrangeiro ele ganhava incentivo e o brasileiro, né, que construía fábrica aqui, construía emprego para as pessoas e tal, ganhava lei sob medida para prejudicar ele. E foi assim que aos poucos o império dele começou a desmoronar. Nível 4, o cerco. Só que assim, a lei sozinha, ela não derruba um homem daquele tamanho, né? O que derrubou mesmo foi a Guerra do Paraguai, porque o Brasil entrou numa guerra que durou 5 anos e custou uma fortuna, como toda guerra. E o Império, ele não tinha esse dinheiro. E adivinha quem prestou? Ele mesmo, porque o Banco do Mauá virou o caixa da guerra. Era de lá que saiu o pagamento dos soldados brasileiros. E o banco dele também, assim, era a maior instituição financeira do Uruguai, que era aliado do Brasil no conflito. Então, repara na ironia. O mesmo governo que criou lei para atrapalhar ele, correu atrás dele quando precisou de dinheiro para fazer a guerra. E ele ainda emprestou. É claro, né? Senão o governo tomava tudo. Só que assim, quando a guerra acabou, sobrou uma terra arrasada. O Uruguai entrou em uma crise política e simplesmente não pagou o que devia. E aí, o Mauá caiu assim numa armadilha que quebra a empresa até hoje, né? Todo mundo sabe, falta de caixa. Porque ele tinha uma fortuna a receber, mas não tinha o dinheiro na mão. Então assim, no papel, ele era o homem mais rico do país disparadamente. Só que na prática, ele não conseguia ir pagar as próprias contas. E tem um detalhe que ia cobrar caro, porque o Mauá, ele fazia uma coisa que hoje seria errado, que é bancar as próprias empresas dele com dinheiro do próprio banco. Então, quando tudo dava dando certo, ninguém percebia isso, né? Mas quando o Uruguai não pagou, o buraco apareceu no banco. E quando ele precisou, assim, de socorro, não veio ninguém. O governo já tinha salvado outros bancos antes, mas com o dele, não mexeu, assim, um dedo, não quis ajudar. Então, olha a ironia, ele bancou o Brasil a vida inteira, mas quando ele precisou do Brasil, o Brasil não estava lá. Até que em 1875, o Banco do Mauá não conseguiu mais devolver o dinheiro dos clientes. E aí, começou a parte mais humilhante da história. Nível 5, a queda. Os jornais transformaram a quebra do banco dele em um espetáculo. E no Senado, né, aqueles fazendeiros que sempre odiaram ele, ficaram comemorando, acharam ótimo. Aí o Mauá, né, foi ao tribunal e pediu aí um prazo para vender as empresas e poder pagar todo mundo. E o tribunal deu 3 anos para ele. E ele pagou, quitou aí a maior parte da dívida nesse tempo. Só que faltou aí um pouco para ele terminar de pagar. Só que quando ele pediu mais prazo, veio a punhalada. Porque existia uma regra que dizia que, para prorrogar, os credores tinham que estar lá, presentes para provar. Só que os credores dele estavam aí em Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires, Montevidéu, espalhado aí pelo mundo todo. E assim, naquela época era muito difícil a locomoção. Ninguém ia atravessar o oceano de navio para assinar um papel, né? Porque era perigoso até andar de navio. Então eles mandaram uma procuração. Só que o tribunal não quis aceitar. E repara nesse absurdo, porque o Mauá, ele tava pagando todo mundo. Ninguém acusou ele de calote, nem nada.
ele tava pagando certinho, ele só pediu de mais um prazo. E decretaram a falência do homem mais rico da história do Brasil por causa aí de umas assinaturas que não quiseram reconhecer. E com isso, né, ele ficou proibido de tocar qualquer negócio no país. E aí só restou ele fazer a única coisa que ainda podia fazer, que foi escrever um livro. E ele contou tudo, né, o que ele construiu, o que ele perdeu, quem devia pra ele e o que fizeram com ele, né, na visão dele no caso. E o livro se chama Exposição aos Credores. Foi meio que a forma, né, que ele encontrou de defender o próprio nome, defender o próprio legado. Já doente, com diabetes, ele passou os últimos anos focados em terminar de pagar tudo o que ele devia. E aos 75 anos, em 1889, ele faleceu em Petrópolis, na casa dos netos, longe aí dos bancos, das fábricas e dos trens que ele tinha colocado para andar. E olha a ironia, né? 25 dias depois da morte dele, o império caiu e ele não viveu para ver o fim do sistema que destruiu ele. Mas assim, tem uma coisa nessa história que quase ninguém sabe. Nível 6, o que ele não perdeu. Todo mundo, né, aprende que o Barão de Mauá morreu falido e na miséria. Isso aí é meio que difundido pela internet. Só que assim, o maior biógrafo dele diz que isso é uma lenda. E olha o motivo, porque mesmo destruído, mesmo aí proibido de fazer negócios, ele quitou mais de 93% de tudo que ele devia. E vamos pensar, vamos ser sinceros, ele podia ter fugido do país, podia ter escondido dinheiro lá fora, que era assim, o que a elite brasileira sempre fez, né? Ele tinha banco em vários países, então era meio que fácil pra ele fazer isso. Mas ele não fez, ele vendeu tudo, pagou quase todo mundo. Em 1884, ele foi reabilitado, ele pôde voltar a fazer negócio no Brasil. E nos últimos anos, um homem que tinha comandado aí 17 empresas em 6 países, estava trabalhando com comércio de café. Então ele até perdeu dinheiro, mas ele não perdeu a palavra. E assim, a coisa que eu particularmente acho mais legal nessa história é que tudo que ele construiu continuou de pé, porque o banco que ele fundou, né, virou o Banco do Brasil, que existe até hoje. Os trens que ele construiu continuam assim andando até hoje. E a luz da cidade continuou acesa. E aquele cabo, né, continuou ligando o Brasil ao mundo. Então ele pode ter perdido tudo mesmo, ou não, não importa. O que importa é que o Brasil ficou com tudo que ele fez. Imagina aí se existisse mais 10 Barões de Mauá, como que o Brasil seria hoje? E o problema, né, dessa história, na minha opinião, é que isso não terminou em 1889. Nível 7, o Brasil que não mudou. E se a gente for parar pra pensar mesmo, mais de 140 anos se passaram e o país, ele não mudou muito. Porque quem tenta produzir alguma coisa aqui, enfrenta-se uma das maiores cargas de impostos do mundo. É uma montanha, assim, de burocracia e uns juros que faz qualquer projeto não fechar a conta. Já assim, quem herdou o patrimônio, não precisa de nada disso. É só emprestar aí dinheiro pro governo e receber um dos maiores juros do planeta. Sem risco, sem funcionários, sem dor de cabeça. Vamos ser bem sinceros, né? O Brasil, ele pune quem constrói e premia quem já tem dinheiro. E o preço disso a gente paga todo dia. Porque um país sem indústria é um país de baixa produtividade. É um país que exporta soja e minério e importa tudo que tem tecnologia dentro. É um país que nunca vai conseguir competir com ninguém. Porque quem manda no mundo é quem produz, não quem planta. Então, enquanto as indústrias brasileiras não tiverem incentivos para se tornarem competitivas, e principalmente, né, vamos ser sinceros, enquanto o dinheiro parar de render mais do que uma fábrica funcionando, ninguém vai construir fábrica nenhuma. Pra que você vai construir alguma coisa se o dinheiro parado rende 15%? Não faz sentido algum. Então o Barão de Mauá foi só um dos primeiros a descobrir isso. E se você chegou até aqui e aprendeu assim alguma coisa que você não sabia, o mínimo que você pode fazer pra me ajudar é deixar o seu like e se inscrever no canal, né? E manda aí pra algum amigo e tal, porque essa é uma história muito interessante. Pô, o cara era trilionário e ninguém fala disso, não sei porquê. E tem outros vídeos que eu já fiz que é mais legal ainda. Eu particularmente gosto do vídeo das franquias, porque, cara, é uma franquia que todo mundo conhece, eu não vou citar o nome, e tem um relato lá de uma senhora que chega a ser, assim, dói, sabe? É pesado o relato. Vai por mim, clica nesses vídeos que estão aparecendo na sua tela, eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Christian Castro, eu te vejo lá nos próximos vídeos. Até mais!